Shalom, shalom a todos meus amados e queridos irmãos. Mais um vídeo aqui para o meu canal, para você assistir, que venha servir de bênção para a tua vida. Continuação do testemunho. Não é testemunho, é testemunho. Como ser um obreiro na presença do Senhor. Eu quero ler uma palavra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amados, eu quero trazer uma palavra sobre isso nesta noite, porque tem muitos obreiros que estão se levantando agora e outros que estão ativos no trabalho do reino do nosso Deus, que venha servir de alento para a tua vida, para o teu ministério, essa palavra e um pouco do meu testemunho. Conforme eu falo naquele vídeo anterior, às vezes a pessoa pensa, pastor apóstolo Celso caiu de paraquedas, é mais uma igreja que está se levantando agora. Não, gente. Eu tenho mais de 30 anos de pastorado, fazendo a obra do Senhor. Muito tenho sofrido no campo de batalha. Mas o que eu quero trazer nessa noite, obreiro aprovado do que não tem de que se envergonhar. Eu pergunto nessa noite, tu deitou água na mão de quem? O que tu quer dizer com isso, apóstolo Celso? Sim, é fácil de entender. Eliseu, por exemplo, deitou água na mão de Elias. E assim por diante, sempre teve alguém para ensinar, para orientar a respeito do reino de Deus. Então, logo quando conheci, eu nasci de um berço cristão, sempre fui Assembleia de Deus, mas só que depois, logo quando casei, conheci uma igreja, Assembleia de Deus, na obra da restauração no Brasil. Pastor José dos Santos Ferreira, do Rio de Janeiro, major do Exército, e pastor Sebastião Batista Frauches, na época, e o pastor Raul, aqui de Porto Alegre. Grandes homens de Deus, que tenho uma admiração até hoje por esses homens de Deus, a qual aprendi muito a palavra do Senhor através desses homens. Conheci também o pastor Calheiro, que esteve na cidade de Juí, na formatura do missionário Eloy Costa dos Santos, que foi praticamente meu pai na fé, que me ensinou, que me orientou através da palavra do Senhor. Eu tenho muito orgulho de falar do missionário Eloy Costa dos Santos, porque o que eu tenho hoje, o que eu aprendi através da palavra de Deus, foi com esse grande homem de Deus, Eloy Costa dos Santos. Quando ele assumiu a cidade de Juí, ele assumiu para cuidar e respaldar Palmeira das Missões e uma outra cidadezinha no interior, que o pastor Sebastião Batista Frauch já tinha abrido o trabalho. E quando ele chegou na cidade de Juí, foi uma bênção nas mãos de Deus. Para nós, Palmeira das Missões, foi uma bênção. Mas ele teve uma revelação na cidade de Juí, que tinha pecado na igreja de Palmeira das Missões. E ele me procurou, perguntando para mim o que estava acontecendo. Eu só respondi, não sei o que está acontecendo. Porque recém estava começando a andar na obra de Deus. Aí se aprontemos, se arrumemos, fomos para a igreja. Chegando lá, o culto já tinha começado. Era minha mãe e meu pai que cuidavam daquela igreja, daquela congregação. Aí quando ele chegou na porta, ele olhou pro púlpito e perguntou para mim, quem é aquela guria que tá lá em cima do púlpito tocando violão? Eu disse pro Eloy, é minha irmã. Vai lá e chama ela aqui fora que eu preciso falar com ela. Fui lá e chamei a minha irmã veio, fiquei do lado da minha irmã, e o missionário perguntou para minha irmã, tá tudo bem com você, minha filha? Ela olhou para mim, olhou para o missionário, tá, tudo bem, ela respondeu. O missionário respondeu para ela, Deus me deu uma revelação que tem alguém em pecado em cima do altar. Quem é que está em pecado? Você tem certeza que você está bem na presença de Deus? A minha irmã desandou.
Quando ela desandou, eu olhei para ela e perguntei, mano, o que está acontecendo? Ela respondeu para mim, eu tô grávida, não me lembro se era 3 meses, 2 meses, 3 meses, eu tô grávida. Nem minha mãe não sabia da gravidez, nem tampouco meu pai, nem tampouco eu. Aí na hora o missionário disse para ela, então tu não pode tocar mais, não pode subir em cima do altar. Aí não subiu, entramos para dentro da igreja, meu pai chamou ela para tocar, ela só chacoalhou o dedo dizendo que ela não ia tocar. Meus amados irmãos, terminou o culto, veio à tona tudo aquilo, meu pai queria bater no missionário, eu me atravessei na frente e disse, não, o missionário não vai bater. E ali acabou, o missionário não tinha onde dormir, levei o missionário para minha casa, só que eu trabalhava de guarda na rua. Eu digo, missionário, eu vou arrumar uma cama aqui na sala para você dormir. Ele me respondeu negativo, eu não vou dormir na tua casa. Eu vou para a rua contigo, tu vai amanhecer trabalhando de guarda, eu vou amanhecer caminhando contigo, mas eu não vou dormir aqui. Só tá tua esposa e teus filhos aqui dentro. E para um obreiro isso não dá certo, não é bom. O Eloy ainda falou, comigo não teria problema nenhum, nem irmã, tua esposa. Mas e o povo que está lá fora? O que vai dizer amanhã? Não, irmão, a gente tem que vigiar. A gente como obreiro... E aquilo ali serviu até hoje, para mim, o caráter de um homem de Deus. O caráter, a confiança de um homem de Deus que está sendo tão difícil nos dias de hoje. Tão difícil. O Eloy amanheceu na rua comigo, eu trabalhando, cuidando casa por casa. Eu era guarda na noite e ele junto comigo. De vez em quando a gente descansava um pouco, sentava e ele amanheceu comigo. Então ali eu pude ver a diferença de um grande homem de Deus. Aí naquela semana, aquele mês, se aprontemos, ele me convidou, me pediu, me leva nessa cidadezinha no interior, uns 300 quilômetros longe de Palmeiras Missões. Levei o missionário Eloy nessa cidade. Chegando nessa cidade, procuremos a casa de um obreiro. Cheguei na casa do obreiro, apresentei ele, viemos aqui porque ele quer conhecer a igreja nesse lugar. Ele disse, só vai ter culto amanhã. Amanhã tem culto, era um sábado. Aí se arrumemos, ele foi fazer janta para nós, vou fazer uma janta para vocês, fez chimarrão, o Eloy não era muito chimarrão. Aí começamos a conversar, esse obreiro mandou comprar uma carcaça. Muitos não sabem o que é carcaça. Dizem carcaça, mas o nome certo seria aflição. Porque é uma aflição aquela porcaria, tu lambe e morde, não tem carne, não tem nada. A única carne que tem é na sambica daquela carcaça e no pescoço em direção à cabeça, porque o resto é só a carcaça mesmo, não tem nada. E ele chegou com aquela carcaça congelada, botou em cima da mesa, puxou de um facão na trave de uma parede e deu 3 taias naquela carcaça, cortou, um pedaço voou longe, caiu no chão. Ele estava gripado, ele suou o nariz e jogou no chão. E foi lá e juntou aquela carcaça sem lavar as mãos, sem lavar, só soprou aquele pedaço, colocou em cima da mesa, o Eloy só me deu uma olhada. E tacou naquela panela e tacou-lhe fogo naquele fogão a lenha. E fez uma polenta e lavando umas folhas de radiz para nós comer. Na hora de nós jantar, o Eloy só olhou para mim e disse, Senhor, prepara nosso estômago para receber esse alimento. E fez uma oraçãozinha bem curta, bem objetiva. Mas o coitado do missionário Eloy não conseguia comer, engasgava, trancava. Eu orei, estava louco de fome e comi. Mas na hora de dormir foi o pior. Na hora de dormir colocaram uma esteira no chão puro. E ali nós deitemos. E ali era pulga, era percevejo, era fincão. E o Eloy se reborqueando para lá e para cá e não conseguia. Aí o Eloy me chamou umas horas, eu não aguento mais, tem um bichareiro que está nos comendo vivo aqui, vamos levantar, vamos fugir desse homem aqui. Levantemos de madrugada, bem devagarinho, abrimos a porta e se mandemos para a praça, no centro da cidade. Chegamos ali, deitemos, o Eloy deitou no banco e ele disse, você me cuida, eu durmo um pouco, depois tu dorme e eu te cuido. E assim isso aqui é uma noite inteira. 5 e pouca da manhã, uma obra, apareceu um guarda na obra, na construção, um predinho, 2, 3 pisos. O Eloy disse assim, vamos lá pedir para tomar um banho lá. Chegamos lá, falamos com o guarda disse, não tem problema. Só que não tem chuveiro, é um cano saindo da parede ali, os arigó que trabalham na obra tomam banho assim. E o Eloy se jogou debaixo daquele chuveiro lá, tomou aquele banho. A nossa roupa estava pintada de sujeira de pulga. Pintado, sabe o que é pintado?
E depois o Eloy saiu, eu entrei, tomei meu banho, voltemos para a praça sentar. De repente a gente abriu uma padaria, não tinha nada de salgado, vai doce mesmo. Peguemos 2 pedaços de bolo e eu me atraquei. O Eloy não conseguiu comer aquele bolo, eu rebanhei o pedaço também de bolo do missionário Eloy. Isso eu estou contando para você nunca mais falar que fulano, pastor, ciclano, beltrano caiu de paraquedas. Se você não sabe a história, não ceda a boca para o diabo. Procure saber a história desse homem, procure saber as raízes desse homem, para depois você falar coisa que você não sabe. Então não fale, não ceda a tua boca, não faça isso, não envergonhe o evangelho de Cristo Jesus, que é muito fácil. As pessoas acham fácil de falar e de murmurar. Amados irmãos, aquilo ali para mim foi uma experiência tremenda, vendo aquele homem de Deus sofrendo daquele jeito, e eu recém iniciando a caminhada na obra do Senhor. Ali eu comecei a valorizar o que é ser missionário, o que é fazer a obra do Senhor, o que é fazer a obra de Deus. Amados, vendo o missionário sendo ameaçado de apanhar por causa que foi revelado o pecado oculto, o pecado que estava escondido dentro da igreja. E hoje não é diferente, muitos não querem usar da liberdade ao Espírito Santo para que venha revelar, porque tem medo que se revelar pode apanhar, pode sofrer as consequências. João Batista enfrentou as consequências, tirado a cabeça fora do corpo, por quê? Porque foi revelado o pecado oculto. Então hoje ninguém mais quer revelar, ninguém mais quer entregar a revelação do oculto, do que está escondido debaixo do tapete, de medo da represália. Mas a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer nos covardes, o Senhor tem prazer naquele que tem coragem de enfrentar, de olhar no olho, dentro do olho da pessoa, e responder aquilo que o Espírito Santo está mandando falar. Então, para mim, meus amados irmãos, eu tive uma grande experiência do que eu tenho hoje, do que eu aprendi diante da palavra do Senhor, foi com o missionário Eloy Costa dos Santos. Eu tive um grande aprendizado e tenho certeza que vou continuar sempre orando por esse homem, que Deus venha honrar, que Deus venha abençoar a vida dele, o ministério desse homem, em nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que ficou um legado muito grande desse homem, ficou um legado que nunca mais eu vou esquecer, e não só eu, mas com certeza outros obreiros que passaram pela vida desse missionário Eloy jamais vai esquecer. E eu tenho certeza que esse vídeo venha servir de leva espiritual, de alicerce para a tua vida. Tem muitos pregadorzinhos, meia tigela que estão se levantando, calça curta, além de calça curta apertada, pior do que café a vácuo, aquele sapato sem meia, ainda bota um suspensório, em vez de carregar a Bíblia, bota um notebook em cima do púlpito, se mostrando como pregador, grandes pregador, apenas porque tem sabedoria da palavra, mas não deitou a água na mão de ninguém, não acompanhou ninguém, não seguiu ninguém, não teve experiência nenhuma da palavra do Senhor. E o pior, que ainda dizem que é uma nova geração de pregador que está se levantando, que os pregadores antigos pararam no tempo, não aprenderam mais nada. Então é preciso se levantar uma nova geração. Vai te converter, orelhinha, vai te converter, vai aceitar Jesus de novo, vai aprender a palavra do Senhor para depois falar essas neiras aí, porque é suspensório, não garante nada de pregador, sapato de pregador não me garante nada, gravata importada não me garante nada. O que me garante é experiência da palavra do Senhor, aprender da palavra do Senhor, aprender no sofrimento, aprender na luta, na guerra, na batalha, como digo, prova de fogo. É esse o tipo de obreiro que o Senhor está preocupado, obreiro
aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, que está muito difícil. A primeira lutinha que vem já foge da batalha. A primeira guerra que surge já bate um joelho um no outro. Não é esse tipo de obreiro que o Senhor quer, mas aqui eu trago uma grande experiência para provar para você que eu não caí de paraquedas. E outros pastores e pastora com certeza não caíram de paraquedas. Se eles estão ali, certamente eles têm um legado, certamente eles têm uma história. Por isso Deus levantou esse pastor, essa pastora, esse bispo, essa bispa, esse apóstolo. Então, não levante a tua mão contra quem você não sabe. Não levante, não ceda a tua boca para o diabo. Não faça isso. Deus é fiel e Ele vela pela sua palavra e Ele cuida dos filhos seus. Que Deus abençoe a tua vida. Mais um vídeo do testemunho do que é ser obreiro, do que é passar por grande provação de fogo. Então eu pergunto para você, já passou por provação de fogo para ser aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar? Já foi aprovado com prova de fogo? Já passou por uma provação dessa maneira? Para depois você vir se colocar e querer se levantar contra o ungido de Deus? Querer se levantar contra os antigos patriarcas que vêm pregando a palavra do Senhor? Pare, pense, raciocine, busque a presença do Senhor. Que Deus é fiel para te abençoar. Que Deus abençoe o teu ministério, pastora. Que Deus abençoe o teu ministério, pastor, bispo e bispa. Que Deus abençoe o teu ministério, apóstolo, em nome de Jesus. Não desanime por essas afrontas que está se levantando, por coisas que falaram, que já chegaram a teus ouvidos. Não te entristeça, porque isso é normal acontecer. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós não se abalemos, porque nós temos alicerçado em Cristo Jesus, temos alicerçado a nossa casa na rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o temporal, a nossa casa está firme na rocha. Não é que nem esse obreirinho que fez a casa na areia, que o primeiro vento que vem já derruba, a primeira enxurrada que vem lava e destrói tudo. Não, nós temos firmado o nosso trabalho na obra do Senhor, alicerçado na rocha que é Cristo. Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.